falar sobre um desafio. Talvez seja o maior desafio da vida cristã. Talvez o que eu quero compartilhar com os irmãos seja o maior desafio da vida cristã. O pedido mais difícil que Jesus fez para cada um de nós. E ele disse para nós amar os nossos inimigos. Repete comigo, eu preciso amar os meus inimigos. Então, por favor, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 43 a 45. De 43 a 45. Eu estou lendo na versão revista atualizada, você poderia repetir comigo? A NAA também é bem parecido, ela vai dizer assim, leia comigo. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Até aqui, vamos orar. Nosso Deus e Pai, fala conosco. Ajuda-nos a crescermos no Evangelho. Ajuda-nos a crescermos na Tua Palavra, no entendimento de quem somos, pois somos regenerados. Não somos mais quem éramos. A nossa essência mudou. Ela é divina. Ela é do céu. Agora, Senhor, nos ajude a vivermos dessa forma. Nos ajude, Senhor, a de fato aferirmos, de fato comprovarmos para nós mesmos que nós somos filhos de Deus. Que o Senhor possa nos fazer viver segundo o Evangelho. É a nossa oração, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Podem sentar. O versículo 45, ele vai dizer, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Na verdade, o harmônico entendimento do texto, para que, ele não se aplica ao Evangelho. Na verdade, quando diz para nós amarmos inimigos e orarmos pelos que nos perseguem, para que nos tornemos, não é que fazendo isso nós nos tornamos. A aplicação harmônica, segundo o Evangelho, é de fato diferente. E é assim, preste atenção. Olha, você deve amar os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem para que se comprove, para que se ateste de que você é de fato filho do vosso Pai Celeste. Não que exista alguma coisa que eu faça e vai me tornar filho, mas algo que eu faço e comprova que eu sou filho. Os irmãos sabem que existe a história do Tarzan, não se comprova a veracidade, da história, mas que ele, esquecido foi numa selva e ele passou a andar como um animal, um quadrúpede. Ele passou a caminhar com os pés e com as mãos, porque ele não teve referência na sua infância, ele não teve uma referência de um ser humano. Se nós deixássemos a Eloá sem conhecer o seu pai e a sua mãe, e a deixássemos num canil, e entregássemos a uma matilha, a entregássemos aos cachorros, certamente ela também andaria com as mãos e os pés. E nós a viríamos andando por aqui como um gato, um cachorro, e por aí vai. Então, mas como ela tem um pai e uma mãe que andam com os pés como um ser humano, então ela imitou, ela aprendeu. Mas o fato dela andar assim, não está dizendo que com isso ela se tornou filho deles. Mas o fato dela andar assim comprova que de fato ela é filho deles. Porque ela tem relação, ela tem observação, ela tem influência, ela tem o instinto deles e o exemplo deles. A nossa relação com o Pai, ela deve ser de tamanha influência ao ponto de nós também amarmos os nossos inimigos. Somente Jesus, meus irmãos, diz, ame seus inimigos. Você não vai encontrar uma outra religião, se é que eu posso chamar, não deveria, a contexto, tendo em vista o que eu preguei hoje pela manhã, não deveria chamá-lo de religião, mas não existe uma outra confissão de fé, não existe um outro que como Jesus recomendou, ame seus inimigos. É inédito,
É singular e é revolucionário o chamado de Jesus a amar os nossos inimigos. Somente ele diz isso. Agora, ao dizer ame o seu inimigo, também não deixa de ser, segundo o Evangelho, nas bem-aventuranças, no capítulo 5, também não deixa de ser um convite a sermos misericordiosos. É também um convite a sermos misericordiosos. Porque, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Somente Jesus diz, seja misericordioso. Quem merece ser punido? Bom, a pessoa que merece ser punida, ela deve ser alvo da nossa misericórdia. Se você já pensou em punir alguém, se você já pensou em se vingar de alguém, essa pessoa, você está sendo chamado, convidado, você foi regenerado, você foi adotado, você foi capacitado, você foi empoderado pelo Espírito Santo a amar essa pessoa e ter misericórdia dela. E tratá-la não segundo ela merece, mas, na verdade, crescer em graça e tratar essa pessoa da forma que ela jamais imaginaria poderia ser tratada. Quem são, pastor? Os nossos inimigos. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, 36, vai dizer que são os membros da nossa própria casa, podem ser os membros da nossa própria casa. Nós não estamos falando de um outro continente. Hoje o Brasil, politicamente, ele não tem uma inimizade oficial com nenhum país, ele está em paz com os demais, as mais centenas de países. Mas nós não estamos falando, nossos amigos e nossos inimigos, eles tendem a vir do mesmo grupo. Por causa do Evangelho, o Evangelho faz uma cisão, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 36, por causa da cisão que o Evangelho traz, os inimigos podem vir até da nossa própria casa. Nós podemos ter pessoas que nos perseguem, que nos aborrecem. Amar os inimigos não está no topo da nossa lista devocional. Amar os inimigos, amar aquele que nos aborrece, não está no início da nossa lista de virtudes recomendadas. Não está, mas nós precisamos fazê-lo. E eu queria usar um exemplo aqui de Jeremias e da Babilônia. Eu queria usar um exemplo aqui. Eu pediria a você que deixasse sua Bíblia aberta em Jeremias. Você que não está na escola bíblica, eu vou dar uma meia hora para você achar lá esse profeta. Você vai achar Jeremias, capítulo de número 29. E deixa aberto aí nesse texto, Jeremias, capítulo 29. Jeremias, irmãos, é um livro interessantíssimo. Esse profeta é um profeta muito peculiar. Mas eu queria falar sobre o contexto de Jeremias, capítulo 29. Pois Jeremias capítulo 29 é uma carta que Jeremias ele está enviando para os exilados, que foram levados lá para a Babilônia. Na verdade, em 597 a.C., o rei Nabucodonosor, o exército deles, pela segunda vez. A primeira vez foi no ano 605 a.C., eles levaram Daniel, e agora eles vieram buscar um outro grupo ao exílio. Um outro grupo para fazê-los exilados, escravos. Foi uma experiência humilhante da parte da Babilônia, Nabucodonosor, e também fora um castigo de Deus. Na verdade, a Babilônia foi o chinelo de Deus. A Babilônia foi o chicote de Deus para a vida do povo de Israel. E aqui, irmãos, em particular, nesse texto, nesse contexto, está acontecendo isso. 70 anos ficariam exilados lá na Babilônia e em terra estrangeira, 70 anos. E nesses 70 anos, eles sofreram sujeição, eles sofreram perseguição, humilhação. Nem todos foram levados para a Babilônia, um grupo específico foram levados. Jeremias, por exemplo, não foi levado. Daniel foi levado antes, em 605, aqui em 597. Outros foram levados. Mas o capítulo 29 registra uma carta que o profeta Jeremias envia para Babilônia, e para a Babilônia, para aqueles que foram levados de Jerusalém. E nessa carta, irmãos, que ele envia, ele diz algo no versículo 7, que eu queria que você lesse comigo, e eu queria me ater ao versículo de número 7 do capítulo 29 de Jeremias. Você pode ler comigo bem alto aí? Não, peraí, todo mundo, você aí também, vai.
vós tereis paz. Algumas versões dizem, se eles prosperarem, vocês prosperarão. Esse é o recado que Jeremias manda para os exilados, né, judeus que foram para a Babilônia. Na verdade, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, a gente chama de judeus, mas eram essas duas tribos. E eles lá, irmãos, eles foram chamados, eles foram convocados por Jeremias ao receber essa carta de Deus para a vida deles, dizendo, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eu não sei se alguém já caluniou você no trabalho. Eu não sei se alguém deliberadamente já lhe prejudicou. Eu não sei se você foi atacado já por um parente. Eu não sei se você foi injustiçado por um colega. Eu não sei se alguma irmã da igreja já ofendeu você. Eu não sei se você já foi roubado por alguém. Eu não sei se você já foi persuadido por alguém, né, e essa pessoa levou você para uma armadilha e você não esperava. Eu não sei se você já foi enganado por alguém, ou quem sabe agredido, física, verbal, emocionalmente, eu não sei. O que eu sei é que nós olhamos para essas pessoas como nossos inimigos. E nós montamos então uma trincheira, e nós nos munimos de todas as armas que podemos, e são armas, na maioria delas, carnais. E nós, quando olhamos para essas pessoas que nos prejudicam, nós logo colocamos um pé atrás, nós levantamos como um bom boxeador a nossa defesa, e nós ficamos aguardando, né, uma oportunidade de dar um soco nessa pessoa e derrubá-la com a nossa vida. Nós, quando sofremos algumas coisas dessas, nós logo olhamos dizendo, olha, essa pessoa está se levantando contra nós. Meus irmãos, Jeremias diz, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Essa palavra paz aqui, na linguagem, né, de Jeremias, né, a tradução foi traduzido de shalom. Então, ele está dizendo, procurai shalom da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na shalom deles, vocês terão shalom. Eu não sei se algum dos nossos estudantes, ou seminaristas, ou professores, já ousou definir o sinônimo de shalom. Se você já tentou fazer isso, você viu que você não conseguiu exaurir, esgotar as palavras que correlacionam a palavra shalom. Ela é muito grande, ela é muito envolvente. E shalom, irmãos, é mencionado 3 vezes em um só verso. 3 vezes. Shalom quer dizer saúde, shalom quer dizer ausência de problemas, shalom quer dizer prosperidade, shalom quer dizer felicidade conjugal, shalom envolve muita coisa. E ele está dizendo, olha, procurai shalom da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na shalom da cidade vocês terão shalom. E essa palavra cidade aqui, meus irmãos, obviamente, não está se referindo às ruas da Babilônia, e nem aos prédios que eles possuíam. Está falando aqui das pessoas. Assim como a palavra mundo, ela tem várias interpretações. Nós temos, a Bíblia quando fala mundo, Deus criou o mundo. Então está falando do cosmo, né, da parte material do mundo. Quando João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo, está dizendo que Ele amou as pessoas. E quando esse João também, ele vai dizer na sua epístola, olha, Tiago vai dizer na sua epístola, se você for amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Ele está falando do sistema. Então aqui, essa palavra cidade está falando dos babilônicos. Então eu vou ler de novo para você. Ore pelo shalom na vida dos babilônios, para onde vos desterrei, e orai ao Senhor, porque na paz dos babilônios, no shalom dos babilônios, vocês terão paz. Agora, você não pode imaginar, e eu quero ajudar você a pelo menos arranhar esse vislumbre, essa perspectiva. Orar por quem? Pela Babilônia? Não, tem alguma coisa errada. Lê de novo essa carta, vê se ela não foi adulterada. Ou então Jeremias está louco. Você sabe quem são os babilônios? Os babilônios eram terríveis, meus irmãos. E Deus, o que ele faz? Ele vincula a bênção do povo de Deus à bênção do inimigo. Repete comigo. Deus vincula a bênção do povo de Deus
ao povo inimigo. Na verdade, esse versículo está dizendo, olha, você precisa da Babilônia e a Babilônia precisa de você. Você precisa da Babilônia e a Babilônia precisa de você. E foram 70 anos. E foi Deus que escolheu a Babilônia para subjugar Judá. Israel, as 10 tribos, já haviam se extinguido. A Síria já dera conta disso. Se misturaram. Judá agora e Benjamim foram levados pela Babilônia. 597, 605. E aqui, irmãos, ele diz, olha, você precisa da Babilônia e a Babilônia, ela precisa de você também. Mas quem eram os babilônios? Os babilônios, meus irmãos, eles sequestraram o povo de Deus. Eles queimaram o templo. Eles invadiram a terra. Eles destruíram a terra. Eles estruparam as mulheres que lá estavam. Eles eram maus, com requinte de iniquidade. O povo ruim, o povo da Babilônia. O povo nefasto, o povo cruel foi o povo da Babilônia. E aí, no capítulo 29 de Jeremias, nessa segunda leva, ele manda uma carta para lá dizendo, procurai a paz da cidade por onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Meus irmãos, isso foi escrito 597, 605 anos antes de Jesus vir. E isso tem completo eco no Evangelho, completa semelhança com o Evangelho, onde nós lemos aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Os babilônios, meus irmãos, eles provocaram morte, mas morte com tortura. Eles eram cruéis. Eles diziam certamente, né, os judeus, eles não merecem as nossas orações. Eles não merecem. Mas Deus diz para eles assim, não trate os babilônios como eles tratam vocês. Não tratem os babilônios como vocês foram tratados. Não os trate assim. Porque a verdade é, irmãos, que o mundo e o meu instinto e o seu instinto humano, carnal, adâmico, é diferente. Eu não sei de que lado nós estamos, mas tem um lado mundano, pagão, do nosso instinto carnal adâmico, mas tem um lado de Deus, da nova criatura, né, dessa nova humanidade que em Cristo, no Espírito Santo, nós fomos criados e regenerados e adotados para fazermos parte. Quanto aos nossos inimigos, quanto àquelas pessoas que nos fazem mal, quanto àquelas pessoas que nos prejudicam, quanto àquelas pessoas que nós não falamos, detestamos, quanto àquelas pessoas que nós não queremos olhar a cara, quanto àquelas pessoas que nós, na verdade, não vamos deixar que ninguém saiba disso, vamos que isso morra aqui. Algumas dessas pessoas a gente quer até que morra. Ah, pastor, que morra. Vou ficar por aqui. Fala para o teu irmão, vamos guardar por aqui isso aí. Fala. O mundo diz assim, olha, fique quite. Ele fez, você faz. Outro dia eu soube de um casal que saiu do Evangelho e a mulher disse assim, você está indo aonde? Eu estou indo trair meu marido. Meu marido me traiu, agora eu vou trair ele também. Quero ficar quite. Fique quite. Deus diz, busque o bem de quem te prejudicou. O mundo diz, fique com raiva. Deus diz, ore por eles. O mundo diz, não perca tempo amando pessoas mais. Deus diz, ame-os de qualquer maneira. Você pode repetir comigo? Ame-os de qualquer maneira. Portanto, irmãos, nós precisamos orar pelas pessoas que fazem mal com a gente. Se você quer viver segundo o Evangelho, e eu disse que nós precisamos crescer no Evangelho, e eu disse que nós só nos tornaremos uma igreja melhor se cada um de nós, humildemente, tementemente, nos aproximarmos da palavra de Deus, do Espírito Santo, e aos pés da cruz, dizendo, Senhor, eu quero entender, eu quero crescer no Evangelho, eu quero ser transformado segundo a imagem de Cristo, eu quero viver segundo o Evangelho. Então, nós precisamos, irmãos, orar por nossos inimigos. Porque se você não orar por essa pessoa que fez mal a você lá no teu trabalho, fala para o teu irmão assim, ó, lá no teu trabalho. Fala para ele assim, aquele teu parente. Fala para ele assim, aquele irmão aqui da igreja. Fala para ele, aquele irmão aqui da igreja. Fala para ele, aquele pastor que fica falando alto lá na frente. Fala para ele, aquele pastor. Precisamos orar, irmãos, pelos nossos inimigos. Sabe por quê? Se não orarmos, quem orará? Como mudarão? Se não orarmos,
como ficaremos livres da amargura? Como? Meus irmãos, se você aprendeu, e há muito acredito que você aprendeu, a oração do Pai Nosso, ela envolve isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós e seja feita no reino de Deus e na vontade de Deus, ao qual eu e você queremos e precisamos viver nessa dimensão, não mundana, mas na dimensão do reino de Deus. Não na dimensão da vontade da cultura, não na dimensão da vontade da moda, não na vontade do coração, mas eu e você que precisamos respirar, irmãos, o ar puro do reino de Deus, e nós precisamos digerir a vontade de Deus no nosso coração, então nós precisamos amar os nossos inimigos. Senão, nós estaremos vivendo uma vida mundana, uma vida adâmica e não cristã. Nós precisamos orar e abençoar. Aí, certamente, eles mudarão, certamente ficaremos livres da nossa amargura. Existem 3 possibilidades quando lidamos com quem nos maltrata. Nós temos 3 opções de lidar com quem nos maltrata. Primeira opção, nós podemos odiá-los com ódio total. E isso em nada adianta. Muito pelo contrário, nos reprova. Segunda posição, nós podemos lutar para conter a nossa raiva. E isso vai nos esgotar emocionalmente. Pessoas esgotadas emocionalmente porque estão tentando conter, fazer contenção, né, da sua raiva, do seu ressentimento, do seu ódio e do seu desejo de vingança. Você vai ficar esgotadíssimo, cansadíssimo emocionalmente. Terceiro lugar, nós podemos orar para que Deus abençoe. E quando oramos para que Deus abençoe, isso escancara a porta para Deus nos abençoar também. Nos abençoar também. Meus irmãos, eu quero lembrá-los que nós somos servos de Deus e todos aqui somos cristãos. Eu também tenho lá minhas dificuldades em áreas diversas da vida para que eu viva segundo o Evangelho. É fácil de dizer, mas eu sei que é difícil de fazer. Como amar, pastor, quem nos arruinou? Como amar, pastor, quem nos caluniou? Como amar, pastor, pessoas que querem nos fazer mal ainda hoje? Como amar, pastor, pessoas que se movimentam para a nossa destruição? Pessoas que gostaríamos que estivessem mortas. Por que buscaria eu a bênção, a prosperidade deles depois do que fizeram? Por quê? Porque nós, irmãos, nós também um dia éramos inimigos de Deus, e Ele nos amou primeiro e nos reconciliou. Ele nos redimiu quando nós ainda éramos pecadores. Ele não nos redimiu quando nós nos tornamos amigos e reconciliados, não. Ele nos amou e nos redimiu quando ainda éramos pecadores. Então eu e você precisamos disso aqui, irmãos. E eu queria ser sucinto hoje, despedi-los um pouco mais cedo, mas deixar aqui algumas recomendas, que além de tarefas específicas, elas são também pedagógicas para a nossa alma. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você, cumprimente o seu inimigo. Fala para o teu vizinho assim, ó, cumprimente o seu inimigo. Sempre que os vermos, devemos fazer isso. Não se desvie do inimigo, de quem lhe fez mal. Quando você olha assim na chamada do celular, ia fulano, vou fingir que eu não estou vendo, não estou atendendo. Não. Cumprimente. Só cumprimentar os amigos que honra nisso. Que honra nisso. Meus irmãos, nós precisamos cumprimentar os nossos amigos, sermos cortês, sermos éticos, sermos educados com eles, e nós temos que cumprimentá-los. Igreja acontece de quando há um confronto, um litígio, um desencontro, né? Uma troca de farpas nas relações, quando o irmão vai por esse corredor, o outro lá já disseram que ele está vindo por aqui, aí já corta por lá, já vai pela direita, pela esquerda, alguns vão para cá até com dor na coluna, que a curva do Senna não deu. Cumprimente. Cumprimente. Seja cortês, cordial, educado. Nós precisamos cumprimentá-los. Comece assim. Não fuja dele. Isso não é papel de crente, não é papel de cristão. Nós somos filhos do nosso Pai Celestial.
Nós somos filhos do nosso Pai Celestial. Nós somos filhos do nosso Pai Celestial. Meus irmãos, se as minhas filhas, meus filhos são de fato os meus filhos, não tem como você não ver traços meus neles. Não tem como você não ver traços da minha mãe, do meu pai biológico em mim. Não tem como. E não tem como, se você de fato é filho de Deus, nós não percebermos na sua vida traços do caráter de Deus, pois Ele regenerou você e comunicou a você a essência dEle, e o Espírito dEle está em você, e você foi capacitado e é capacitado pelo Espírito Santo. Então, cumprimente-os. Segundo lugar, desarme-os. Desarme os inimigos. Ande mais uma milha. Dê a outra face. Fale bem deles quando ninguém espera. Fale para o teu vizinho assim, ó, fale bem do seu inimigo. Isso tem a ver, meus irmãos, com Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Isso tem a ver com Mateus, capítulo 5, versículo 43, 44, 45. Isso está dentro do contexto. Fale bem deles. Quando alguém lhe pergunta sobre alguém que está falando mal de você, por exemplo, alguém diz assim, olha, ó, fulano está falando muito mal de você. Sabia disso? O que você tem a dizer dele? Olha, dele eu não tenho. Se ele está falando mal de mim, você tinha que perguntar o que acha de mim. Porque talvez alguma coisa que ele esteja falando mal, talvez ele tenha até razão. O nosso orgulho, a nossa prepotência e a nossa falta de crescimento do Evangelho não nos permite sermos criticados. Nós nos achamos tanto. Nós, irmãos, sofremos, né, dessas síndromes da vaidade, sabe, dessa autoglorificação. E nós não permitimos que sejamos criticados. Não permitimos que alguém vá denegrir a nossa imagem, porque a nossa imagem é perfeita, é gloriosa, é ajustada. Não, meus irmãos, perfeito, ajustado e glorioso, só o Senhor Jesus. Se alguém fala mal de mim nessa igreja, é muito provável que essa pessoa tenha razão. É muito provável. Porque eu sou um pecador falho. É muito provável que eu tenha deixado a desejar com muitos aqui. É muito provável. É muito provável que eu não seja aquilo que deveria ser. E isso não pode, irmãos, me machucar, me diminuir, me denegrir. Isso não pode. De fato, é uma verdade. Não só com a minha vida, mas eu acredito e desconfio que com a sua também. Então, desarme-os. Jesus disse, olha, se exigir você andar uma milha, porque os romanos exigiam que os cativos judeus, no período de Roma, carregassem o peso, mas só poderia carregar uma milha. Diz, não, se mandar carregar uma milha, carregue duas. Se o inimigo mandar, você vai carregar um peso durante 1 quilômetro, ande 2 quilômetros. Demonstrando que você é de fato um serviçal dele, que você o ama e que ele pode contar com você. E se ele lhe bater na face, dê outra face. Haja de outra maneira. Não revide com a mesma moeda. Não faça isso. O apóstolo Paulo, na sua teologia paulina, ele vai escrever aos romanos dizendo o seguinte, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Desarme o inimigo. Ainda sobre os inimigos, faça bem a eles. Fala para o seu vizinho, faça bem para quem te fez mal. Lucas 6, versículo 27. Dá para ler daí? Dá para ler? Digo-vos, dá para ler? Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem a que vos odeiam. Você conhece alguém que odeia você, que não gosta de você? Pastor, eu sou uma pessoa tão boa que eu não conheço ninguém. Eu sou maravilhoso, pastor. Essa igreja não sabe a joia que eu sou. Faça o bem. Pastor, como é que eu vou fazer bem a quem me fez mal? Veja essa pessoa além da sua dor. E da maldade dele para com a sua humanidade. Eu converso com o Alcione sobre as minhas dificuldades. Eu até esqueci qual foi o episódio, mas eu teve um encontro que eu vi algumas pessoas
Eu disse para o senhor, Alcione, difícil, hein, o negócio, hein? O negócio é difícil. Mas eu estou consciente que é isso que eu tenho que fazer. Eu não posso aparecer, eu tenho que me humilhar, eu tenho que esmurrar o meu corpo, eu tenho que calar minha boca, amarrar minha língua, eu tenho que fazer o que Jesus faria no meu lugar. Eu não posso aparecer, Jesus tem que aparecer. Não importa, não importa e não importa. Veja a pessoa além da sua dor. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem os que vos odeiam. Então, eu só posso fazer isso quando a despeito da minha dor, além da minha dor. E olha como eu preciso que os irmãos, como Deus quer que os irmãos, como essa igreja precisa que os irmãos cresçam no Evangelho. Nós somos igreja, irmãos. E nós temos os nossos conflitos, os nossos atritos, nós temos os nossos desencontros de opinião, nós temos tudo isso. E aí, cada um passa a enxergar o outro na perspectiva da sua dor. Cada um passa a enxergar o outro na perspectiva da maldade do outro. Mas isso o mundo já faz. Nós fomos convidados, meus irmãos, a amar os inimigos e fazer bem quem nos odeia a gente. Então isso está dizendo para nós que nós não podemos, mesmo no calor das emoções, a nossa reação primeira sempre é carnal. Um pastor meu dizia, a primeira reação sempre é carnal. Nós somos tão carnais, que não dá nem tempo do Espírito Santo chegar. Quando o Espírito Santo chega, tu já reagiu carnalmente. Mas aí vem o Espírito e você, opa, não posso, não devo, não é por aí. E aí, você enxerga a pessoa, sabe, a despeito ou além da sua maldade. Agora, preste atenção. Não que Deus não vá tratar da maldade da pessoa. Não é isso. A justiça pertence ao Senhor. Ele retribuirá. Amém, irmãos? A justiça pertence ao Senhor, Ele retribuirá. Então isso aí é com Deus. Ah, pastor, vou ser bobo. Não, se você crê na soberania de Deus, você nunca vai ser bobo na mão de ninguém. Quem crê na soberania de Deus? Eu quero dizer para os irmãos que Jacó, ele não foi um bobão na vida lá do seu sogro, para quem conhece a história. Não tenho tempo de explicar. Eu quero dizer para os irmãos que José não foi um boboca na mão dos seus irmãos. Eu quero dizer que ele estava entregue à soberania de Deus. A soberania de Deus. Olha, irmãos, não cabe aqui, mas eu já sofri no Evangelho. Eu já sofri com liderança da igreja. Eu já sofri com membresia da igreja. Eu já sofri em outras histórias, em outros lugares, com diaconia da igreja. Eu já sofri. E eu não fui bobo nas mãos de ninguém, não. Eu creio que a minha vida está entregue na soberania de Deus. Então, você faz o contato. É você que toma a iniciativa de ir lá, de falar. Faça o contato. O texto está dizendo, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Então, você é proativo. É você que toma a iniciativa. Nós não somos responsáveis como eles responderão. Isso é outro assunto. É com eles e Deus. Eu não sou responsável se eu ando a segunda milha ou se eu faço, se eu faço bem e eles não respondem bem. Eu não sou responsável por isso, mas sou responsável pela minha reação diante da maldade que eu recebi, da crítica que eu recebi, sabe, do ódio que eu tenho recebido. Eu sou responsável de como eu vou lidar com isso. Agora, se eu tratar com bem, ele que é responsável. Quem está entendendo, diga amém. Quarto lugar. Recuse-se a falar mal deles. Fala para o teu irmão, não fale mal do seu inimigo. Lucas capítulo 6, versículo 28. Olha o que está escrito. Dá para ler daí? Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. O que é bendizer? Fala bem. Fale bem dos que vos maldizem. Fale bem dos que vos maldizem. E ore pelos que vos caluniam. É o Evangelho. Sabe que quando a gente liga o computador, ele tem um modo operandi, um modo default, ele tem um modo dele. Ele está programado para isso. Irmãos, quando nós nascemos, nós fomos programados para isso. Programados para revidar o mal com o mal. Programados para odiar os nossos inimigos e amar os nossos amigos. Foi programado para isso. Mas se você se converteu,
Foi dado um reset. Sabe, esse sistema operacional foi jogado fora. E você recebeu um novo sistema operacional. E esse sistema operacional que você recebeu é o Evangelho. E andar segundo o Evangelho é quando alguém fala mal de você, você fala bem da pessoa. E essa igreja, e toda a igreja que se diz cristã, bíblica, evangélica, ela não pode falar mal de quem fala mal de você. Você tem que falar bem de quem fala mal de você. E se você foi caluniado, você tem que orar por essa pessoa, dizendo: Senhor, dá um shalom na vida dessa pessoa. Dá um shalom, abençoa essa pessoa que está falando mal de mim, mas abençoa muito, Senhor. Porque a bênção que você está desejando para essa pessoa é a bênção que virá sobre você. Porque na medida que você julgar, você vai ser julgado. Na medida que você for misericordioso, você vai receber misericórdia. Quem está entendendo, diga amém. Eu confesso, deixa eu abrir aqui, não está no script mais. Muitas vezes as pessoas pensam, né, ou pode pensar de mim ou de você, dizendo: poxa, que pessoa legal. Às vezes não é nem que a gente é legal, é que a gente está com medo da reprimenda, da justiça de Deus lá na frente. Então, às vezes, a gente é misericordioso, diferente de Deus. Porque Deus foi misericordioso, Ele não precisava da nossa misericórdia. Mas eu, quando sou misericordioso, muitas vezes eu sou misericordioso porque eu tenho certeza que eu estou investindo na misericórdia que eu quero receber futuramente. Na verdade, é até um movimento egoísta meu. Então não tem aplauso. Nunca me aplauda. Nossa, falaram tão mal do pastor e ele abençoou com bondade. Não me aplaude, porque é provável que o meu movimento seja um movimento egoísta. Eu vou criticar nada, eu vou falar bem, porque eu estou investindo na minha misericórdia, eu quero receber lá na frente. Não é de um coração nem sempre puro. Ainda que seja feito certo, mas Deus está vendo a motivação pelo qual eu estou fazendo isso. Quem entendeu, diga amém. É que nem outro dia eu estava no gabinete, e aí eu comecei a dar cafezinho para os homens. Servi cafezinho para todos que estavam lá. Até açúcar eu botei, mexi. Só não segurei para dar na boca assim. Aí eu fui dando cafezinho para todo mundo. E alguém falou assim: nossa, que pastor bacana, né? Nunca vi um pastor assim, que dá cafezinho para os obreiros. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: não posso ficar com isso. Eu falei: gente, quero dizer que eu estou dando cafezinho porque está vencendo semana que vem. Está vencendo, eu tenho que despachar isso aqui. Mas a gente fica com a glória. Não, às vezes eu sou misericordioso, irmãos, porque eu sei que lá na frente eu quero receber misericórdia. Deus, quando é misericordioso, não é porque Ele quer receber lá na frente, é porque Ele é misericordioso. Eu não sou misericordioso como Deus é misericordioso. Não tenha maus pensamentos quanto a eles. Se você tem maus pensamentos, aquilo que o homem imagina em sua alma, assim ele é. Nós vamos comer do fruto das nossas palavras. Então, se você nutre maus pensamentos, às vezes eu conversando com o Alcione, digo: Alcione, é verdade, você tem razão, mas a gente não pode pensar isso. A gente não pode guardar esse pensamento. Tira esse pensamento da sua mente e ore para eu tirar da minha também, porque eu não quero pensar assim acerca do fulano. Eu não quero pensar assim. Porque se eu pensar assim, eu vou comer do fruto, porque eu vou falar. Se eu penso, eu falo. Repete comigo: se eu penso, eu falo. E a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Tem gente que se alimenta de morte todo dia. De morte, mas tem gente que se alimenta de vida. Se falarmos mal, não vamos conseguir perdoar. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui, eu não sei se você vai gostar disso, mas isso é um remédio para a sua alma. Eu queria que você repetisse comigo o seguinte: se você confiar em mim, pelo menos por enquanto, repita comigo: eu não sou melhor do que o meu inimigo, eu sou capaz de fazer pior do que ele fez comigo. Quem aceita isso, levante a mão. Porque se você se sentir superior à pessoa que te fez mal, você nunca vai poder perdoar ela. Se você se sentir superior a quem te fez mal, olhar de cima para baixo, você não consegue perdoar. Então você é tão capaz quanto eu de fazer até pior. Até pior. Essa semente está na gente. Olha, você tem que tomar uma decisão. Ou você critica os babilônios, ou você ora por eles. Mas você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você critica o seu inimigo, crítica depreciativa, crítico quanto mais. Ou você critica o seu inimigo, ou você ora por ele.
As duas coisas você não consegue fazer. Porque da mesma fonte não pode sair água boa e água ruim. Ou é boa, ou é ruim. Então, se o teu coração não é bom, você vai criticar os seus inimigos. Se você não vive segundo o Evangelho, você vai criticar os seus inimigos. Me criticou? Também deu. É crítica para cá e crítica para lá. Aí ele pega uma R15. Aí você vem com aquela... Deixa eu falar com o pessoal que foi de lá. O nome daquela que derruba helicóptero? Aí ele se entende. Aí pega uma ponto, ele vem com uma R15, você pega uma ponto .50. E aí vai para lá e para cá, é guerra. Isso é mundanismo. Isso não tem nada do Evangelho. O Espírito Santo foi apagado, esquecido, entristecido completamente na sua vida. É por isso que você não tem a qualidade de vida que só Jesus pode dar. Porque é pelo poder do Espírito, pela ação do Espírito. Se você está entristecendo o Espírito, apagando o Espírito, você não vai ser feliz. Fala para o teu vizinho, você não vai ser feliz, irmão. Você não vai ser feliz. Agora, fala para o teu irmão, se segura aí. Segura aí. Agradeça a Deus por eles. Fala para o teu vizinho aí, agradeça a Deus por eles. Sabe aquele perturbador de Israel? Sabe aquele vizinho maravilhoso? Sabe aquele sogro que não... Ou aquela sogra que não... Sabe aquele irmão que abandonou e ele não... Sabe aquele amigo de trabalho que te golpeou e você ficou para trás, foi até demitido por causa dele? Sabe aquela situação que ele foi, roubou tua namorada? Fala para o teu vizinho, agradeça a Deus por ele. Por quê, pastor? Vou explicar. Quem crê que Deus é soberano aqui, diga amém. Se você crê que Deus é soberano, e na narrativa bíblica isso fica explicitado, tá? Você crê que Deus é soberano? Então, até os nossos inimigos chegaram a nós com a permissão de Deus. Permissão de Deus. Satanás não atormentou Jó sem a permissão de Deus. Nem os babilônios, nem o seu vizinho chato está atormentando você sem a permissão de Deus. Nem esse irmão que pegou no teu pé aqui. Nós tivemos aqui uma história da irmã. Como é que é o nome da esposa do Jurandir? Que faleceu? Irmã Gilda. Irmã Gilda, tadinha, já está no Senhor. Ela estava aqui na igreja, uma senhorinha centenária, e ela sentava por ali assim, e ela começava, na hora da ceia, a olhar as pessoas que não participavam da ceia. E ela viu alguns jovens que não estavam participando da ceia. Ela olhou uma vez, foi lá, olhou outra vez, e ela começou a dizer, você não participou da ceia. Por que você não participou da ceia? E aí depois, e por quê? Na outra ceia, por quê? O pastor tem uma, não está participando, aquele também não está, aquele não está. E aí começou a perturbar uma meia dúzia aqui, e vieram falar comigo, pastor, essa irmã fica tomando conta da minha vida, quando eu não participo da ceia, ela vem logo falar comigo. Permissão de Deus. Deus a tem, permissão de Deus. Meus irmãos, Satanás cogitou peneirar Pedro com a permissão de Deus. A Síria, que derrubou o reino do norte, permissão de Deus. A Babilônia, que derrubou o reino do sul, permissão de Deus. Os babilônicos, permissão de Deus. O que eu sofri no ministério para criar casca grossa, permissão de Deus. Eu testemunho lá no presbitério, dizendo, tudo que eu passei, não queria passar de novo não, mas foi bom. Deus estava nisso. Meus irmãos, se você não lembra, eu posso lembrar a você o dito, né, de José, quando administrando a fortuna, né, do Egito, e ao lado de Faraó, disse ele aos seus irmãos, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Ou seja, se alguém chegou a lhe fazer mal, houve a permissão de Deus. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, para a nossa formação espiritual, evangélica, Ele vai enviar para a sua vida um Paulo, um Barnabé, um Saulo. Não pulei Judas, foi de propósito não. O Judas fala, vai enviar um Judas para a sua vida.
Quem sabe um período babilônico. Dá glória a Deus, irmão. Quem sabe um período assírio. Quem sabe alguém, um cananeu, um filisteu, um jebuseu, um ferezeu. Quem sabe Deus vai enviar alguma coisa para lhe tornar mais semelhante a Jesus. Ele pode até enviar um babilônio também. Se você tem um babilônio na sua vida, diga: Deus tem misericórdia de mim. Que isso, gente? Agradeça a Deus por ele. Sabe por quê? Porque atrás do seu inimigo está a mão de Deus. Porque quem é soberano fazia a gestão da nossa vida e não pisca os olhos e nem dorme nem dormita é Deus. E se está acontecendo, Deus permitiu. Esse mundo não está entregue nas mãos de Satanás. Esse mundo está no controle de Deus, meus irmãos. Então, se aconteceu, Ele está permitindo. A verdade é que nós deveríamos tirar uma foto do nosso inimigo e colocar diante de nós e orar, agradecendo a Deus pela vida dele. Eu espero que quando não for te visitar, eu não encontre a minha foto na sua geladeira. Mas nós deveríamos tirar a foto do nosso inimigo, colocar diante de nós e orar, agradecendo a Deus pela vida do nosso inimigo. Sexto lugar. Você tem que orar por eles. Fala para o teu vizinho, ore pelo seu inimigo. Ore como Jesus orou. Hasteado, manietado, preso, pregado na cruz do Calvário, ele ora de lá, na sua célebre frase, dizendo: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Paulo também orou pelos seus inimigos. Estevão, sendo apedrejado, tendo ele sabido, ouvido ou testemunhado do que Jesus disse na cruz, ele, como um cristão habitado pelo Espírito Santo, na mesma dimensão de graça que eu e você, disse ele também a mesma coisa de Jesus: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Talvez diga você: Senhor, eu odeio essa pessoa, mas peço que o Senhor o ame através de mim. Tem um hino que nós não cantamos, um hino antigo: ame por mim, Espírito Santo. Fale por mim, Espírito Santo. Toque por mim, Espírito Santo. Enxergue por mim, Espírito Santo. Ouça por mim, Espírito Santo. Mas, sobretudo, ame por mim, Espírito Santo. Do reverendo Paulo César Brito. Peço que o Senhor o ame através de mim e coloque em mim um amor que eu não tenho por ele. A nossa igreja só vai crescer no Evangelho, meus irmãos, no entendimento pleno do Evangelho, quando nós observarmos a lei áurea, a lei mãe, a lei rainha do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, e o próximo pode ser o seu inimigo. E o seu inimigo pode estar bem próximo. Dá uma olhada para a direita e esquerda aí, pode ser, quem sabe. Sentou do teu lado. Não coube na igreja e acabou que sentou do teu lado. Brincadeira, brincadeira. Coloque em mim, Senhor, um amor que eu não tenho por essa pessoa. E olha, irmãos, em sétimo e último lugar, peça a Deus para abençoá-lo. Diga para o seu vizinho, peça a Deus para abençoá-lo. Quando alguém lhe maltratar, busque a bênção que você quer para a sua vida. Busque essa bênção para esse seu inimigo, por esse que odeia você. E aí, irmãos, sendo assim, irmãos, portanto, irmãos, por causa disso, irmãos, nós vamos começar a nos parecer com o nosso Pai Celestial. Aí sim a gente começa a se parecer com o Pai Celestial. Cuidado com as suas reações. Cuidado com as suas ponderações. Cuidado com as suas retaliações. Você pode estar cavando o seu próprio buraco para você ali se afundar. Cuidado com isso. Peça a Deus para abençoá-lo. Por que pedir a Deus para abençoá-lo, pastor? Porque o seu inimigo, ele é uma bênção para você. Fala para o teu vizinho, ele não vai gostar não, mas fala para ele. Seu inimigo é uma bênção para você. Ele é um presente de Deus para você. Quem aqui, nos últimos... Vou falar nas últimas horas não, que aí vai que aconteceu aqui, né? Quem aqui nos últimos 60 dias foi perturbado por aqui? Pastor, fiquei chateado com fulano. Queria pegar no pescocinho dele, mas me segurei. Levante a mão. Levante a mão. Pouca gente.
Seu inimigo é um presente para você. Por quê? Porque eles nos humilham. Por quê, pastor? Eles mostram a nossa fraqueza. Nos fazem dependente de Deus. E eles nos lembram a nossa fragilidade. Isso é uma bênção. Você lembra do tratado do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios? Ele vai dizer assim: para que não me soberbecesse com a riqueza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que eu não me soberbecesse, disse ele. Deus mandou um inimigo para vir do Paulo, para que Paulo permanecesse fraco, porque na fraqueza do Paulo se manifestava a força e o poder de Deus. Isso é contra-instintivo, isso é contra o nosso instinto. Quando Paulo diz, olha, Deus mandou inimigo, e Deus cravou o inimigo em mim. Quem crê aqui que Deus amava Paulo? Está fraco. Quem crê que Deus amava Paulo? Quem crê que Deus queria usar Paulo? Quem crê que Deus queria aperfeiçoar Paulo? Quem crê que Deus não queria que Paulo caísse no pecado da soberba? O que Deus fez? Cravou o inimigo nele. Talvez Deus tenha cravado o inimigo em você essa semana. Talvez foi no trabalho, na faculdade, na família. Quem sabe foi aqui na igreja. Cravou o inimigo. Uma situação inimiga. Um personagem que ganhou a perspectiva, a silhueta de inimigo. E aí você está que nem siri na lata. Fala para o teu vizinho assim, ó. Temos que crescer no Evangelho. Eles nos humilham, mostram a nossa fraqueza, nos faz depender de Deus e lembram a nossa fragilidade. Tentando me segurar diante dos percalços que já sofri na igreja, por 2 vezes eu ia infartar. Aquilo era um infarto. Meu corpo começou a tremer, minhas pernas tremiam. Alcione está ali, não me deixa mentir. Eu disse, que isso? Comecei a tremer. Minha perna batia assim, um joelho no outro. Eu estava bem. Mas eu precisava me segurar, me manter. Eu tinha que abençoar, sem estar sendo abençoado. Eu tinha que falar muito bem, mesmo falando mal de mim. Nem sempre eu consegui. Nem sempre eu reagi bem. Mas foi necessário, porque situações me humilharam. Quem quer ser usado por Deus aqui, levante a sua mão. O apóstolo Paulo, quando foi chamado para ser usado por Deus, ele fez muita gente sofrer. Então disse, agora você vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Algumas mulheres, homens, meninos, rapazes aqui querem ser usados por Deus, mas não cresceram no Evangelho ao ponto de entenderem que vão ter que sofrer muito ainda para que isso aconteça. Porque no sofrimento, nós, irmãos, nos humilhamos, reconhecemos a nossa fraqueza. Quando nós nos humilhamos, Deus é exaltado. Quando nós somos humilhados, Deus é exaltado. Quando nós somos fracos, Deus é forte. Quando nós somos dependentes, Deus age. E quando nós somos frágeis, o poder dele se manifesta na nossa vida. Então disse Paulo, agora entendi. Então, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Toda vez que você encontrar um homem ou uma mulher, longe ou perto de mim, ou até eu mesmo, rotando poder, capacidade, projeção, versatilidade, mobilidade, destreza, arrotando isso, espera. Deus vai quebrar. Deus vai mandar um inimigo. E o inimigo é para abençoar. Então eu quero dizer para você que chegou aqui sofrendo com o inimigo. Eu quero dizer para você que Deus está te abençoando. Revele uma foto, coloque lá na sua casa, no seu armário, no seu quarto, em algum lugar, e comece a dizer, Senhor, muito obrigado. Senhor, abençoa. Senhor, muito obrigado. Senhor, abençoa. Que maravilha, que bênção. Obrigado, Senhor. É contra-intuitivo. É contra a nossa natureza. Não é paradoxo, mas é contra a nossa natureza. Mas nós temos que aprender isso. Amém, meus irmãos? Nós vamos para a ceia agora. Jesus tinha inimigos e ele os amava. Amém, irmãos? Jesus amou ou odiou os inimigos dele? Ele amou. Você quer ser como Jesus?
Você quer ser como Jesus? Na verdade, nós deveríamos dizer, eu prefiro morrer do que odiar os meus inimigos. Nós precisávamos dizer, eu prefiro morrer do que odiar os nossos inimigos. Melhor morrer do que odiar o inimigo. Melhor morrer antes que isso aconteça. Porque se nós morrermos odiando os nossos inimigos, nós não morremos como cristãos. Porque um cristão digno da vocação, digno de ser chamado cristão, ele morre amando os seus inimigos. E quando na cruz, Jesus, ele morreu amando os seus inimigos. Na cruz de Cristo, nós vemos o amor de Deus pelos seus inimigos. Ele morreu pelos seus inimigos. E se cremos em Jesus, quem crê em Jesus, diga amém. Nós precisamos dizer aos nossos inimigos, eu te amo no amor de Jesus. Eu não sei se esse aí é seu amigo ou seu inimigo, mas diz para ele aí, olha, eu te amo no amor de Jesus. Eu te amo no amor de Jesus. Você quer um dever de casa? Você quer um trabalho de casa? Procure a pessoa que está falando mal de você. E diga, eu te amo no amor de Jesus. É fácil, pastor? Não, não é fácil. Mas é o nosso trabalho, é o nosso dever. E aí você vai ter a chancela, você vai ter o carimbo, você vai ter o patrocínio, você vai ter o poder. E você vai ter ladeado a você, dentro de você, a presença de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E a igreja diga amém.